Primeira Kefa, que é 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai ao Altíssimo Yahu em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte no Machia. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Yahu assim o quer, do que fazendo mal. Porque também o Machia padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Yahu, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aleluia. Podeis vos assentar, irmãos. Amados irmãos e irmãs, estejais reverenciando a palavra que está saindo da boca do Altíssimo nesta noite. Nós devemos dar testemunho da verdade enquanto vivermos aqui na terra. Sabemos que seremos perseguidos, sabemos que seremos atribulados, ou até mesmo odiados de todos por causa do nome de Yahushua. Mas quando nós, diante das perseguições e tribulações que nos cercam, sofrermos tais coisas, nós temos, irmãos, que escolher padecer por amor da justiça, padecer por amor do temor que nós temos do Altíssimo Yahu, nosso Criador, e então seremos vistos por Ele como bem-aventurados. Nós estamos cercados de homens e de mulheres que são inimigos da verdade, que são pessoas que, infelizmente, eles detêm a verdade e mentira, os quais, naquele dia, Yahu tratará com eles com grande rigor, porque Yahu, ele não se deixa escarnecer diante do cumprimento da sua palavra. Nós temos que estar purificando os nossos corações para que venhamos manter a nossa comunhão com Yahushua, o nosso amo, sendo fiéis e obedientes à sua palavra em toda a nossa maneira de viver. Nós temos que purificar as nossas vidas para que estejamos seguindo o exemplo que Yahushua, o nosso amo, nos deu, ao ponto de entendermos de que aquele que é puro se purifique mais ainda. Aquele que está no processo de regeneração para viver uma vida transformada pela renovação do nosso entendimento, nós devemos nos santificar, nos purificar a Yahu, o nosso Criador, em nossos corações, procurando praticar, irmãos, as obras que são agradáveis aos olhos do nosso Criador. Porque os olhos de Yahu, nosso Criador, estão atentos aos justos e às suas orações. O Altíssimo quer que nós estejamos vivendo como Ele, nos dias da sua carne, viveu aqui na terra. E não podemos, irmãos, nunca jamais
está desonrando a ordem do nosso Criador enquanto vivermos aqui na presença dele. O Altíssimo, ele quer que nós estejamos respondendo com mansidão a todos aqueles que pedem razão acerca do que nós cremos. Porque, infelizmente, muitos nos difamam, muitos nos criticam por causa do nosso porte na presença de Yahushua, por causa da nossa conduta diante de Yahushua. Mas diz a palavra, amados irmãos, que nós devemos estar sempre dando bom testemunho para que, naquilo que eles falam mal de nós, sejam confundidos e envergonhados por ver o bom porte do cumprimento da palavra de Yahu perante as atitudes da igreja. Temos que ter uma boa consciência diante do Altíssimo, irmãos. Consciência esta de que o nosso testemunho pode não estar agradando os homens, porém, diante de Yahu, nosso Criador, nós estamos sendo justificados por Ele. Irmãos, o Altíssimo diz que melhor é que nós venhamos padecer fazendo bem, sofrendo por amor da justiça, se assim for a vontade do Altíssimo, do que nós, irmãos, tentando justificar aquilo que somente o Altíssimo tem poder para nos justificar. Então, amados irmãos, temos que manter uma vida íntegra, uma vida reta, através de um coração puro, que esteja sendo conduzido pela vontade do Espírito do Altíssimo. Nos dias, irmãos, de Noé, muitas vidas ouviram o assim diz o Espírito de Yahu. Mas, infelizmente, a incredulidade daquele povo foi revelada através da dureza do coração deles. O Altíssimo havia dado uma divina revelação ao pregoeiro da justiça Noé, de que ele enviaria um grande dilúvio sobre a face desta terra. E Noé, crendo na promessa, ele construiu a arca segundo a direção do Espírito do Altíssimo. Noé estava cercado de homens e de mulheres que não tinham a verdadeira emuná em seus corações ao ponto de crer na promessa. Irmãos, creia nas promessas que estão contidas na palavra do Salvador Yahushua em vossos corações. Porque ele diz que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. E ele vela pelo cumprimento da sua palavra, irmãos. E ele não deixa se escarnecer diante da incredulidade dos homens. Então, amados irmãos, veja que o Altíssimo está mostrando para nós que aqueles que infelizmente rejeitaram a salvação do Altíssimo por intermédio do grande livramento da arca construída por Noé, nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Porque o Altíssimo, ele se manifesta na face desta terra através do teu majestoso Espírito, tomando a vida dos teus servos para alertar o teu povo, para soar a buzina
para soar a trombeta do Altíssimo, dizendo para nós: preparai, através do vosso arrependimento, através da vossa conversão, e melhorai as vossas veredas diante da presença do Altíssimo Yahweh, purificando os vossos corações de toda má consciência. Porque, irmãos, o Altíssimo, Ele disse que Ele virá e não tardará, e Ele há de vir para buscar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Ele vai vir para buscar um povo que é identificado como um povo irrepreensível, que vive uma vida casta, que vive uma vida de temor e de tremor diante da presença do Altíssimo. E então, amados irmãos, mesmo que alguns acham estranho a gente viver procurando dar testemunho da verdade aqui na terra, que nós não venhamos nos envergonhar das palavras que o nosso amo Yahushua deixou para nós, das quais palavras ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não é fácil dar testemunho da verdade, irmãos. Não é fácil a gente se identificar como um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador é aquele que adora Yahweh em espírito e em verdade. Adorar em espírito é adorar através de uma boa consciência, através de um coração limpo, através de um viver onde nós nos apresentamos diante do Altíssimo como vidas em que nós estejamos limpos de mãos e puros de coração, meus amados irmãos. Então, irmãos, muitos eles vão achar estranho o nosso comportamento, o comportamento de não corrermos com Ele no mesmo desenfreamento das dissoluções e imundícias oferecidas pelo mundo à nossa carne. Não é fácil servir a Yahushua, irmãos. Servir a Yahushua para nós há um custo. E nós temos que suportar este custo. Yahushua, ele disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E ele está sempre renovando as nossas forças, dando vigor para que nós não venhamos desfalecer. Não desfaleça, meus irmãos. Prossigam avante, andando pela emuná e não por vista, crendo de que aquele que fala conosco é aquele que tem cuidado de cada um de nós até aqui. E esta palavra ele nos dá, irmãos, para que nós estejamos perseverando até o fim de nossa vida aqui na terra. Aleluia! Aleluia! Esta é a palavra da salvação que o Altíssimo nos deu. Aleluia! Que a Shalom celestial do Salvador Yahushua, o Rei Eterno, seja manifesta sobre as vossas vidas, sobre os vossos corações, hoje e para todo sempre. E de todo o nosso coração dizemos amém.
Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua o Mashiach seja convosco. Quem fala convosco é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os nossos amados irmãos que querem entrar em contato conosco de perto e de longe, sejam bem-vindos. Fale conosco pelo Telegram ou pelo WhatsApp ou visite o nosso canal no YouTube pelo nome de Irmão Edivaldo Yahushua. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua casa. A Shalom seja convosco, amados ouvintes.